Após várias escolas terem sido desenvolvidas, parte de recursos humanos, burocracia, sistemas e outras evoluções menores da administração, a escola clássica retorna como revista e pensando em algumas coisas distintas que precisam ser organizadas com as questões mais lógicas propostas na escola clássica inicialmente. Então surge o que se chama de escola neoclássica. Os principais pontos dessa escola neoclássica são as grandes corporações que surgiram posteriormente, a evolução do processo administrativo e a administração por objetivos, que vamos falar deles posteriormente. Gerenciar uma grande corporação é diferente de gerenciar uma pequena fábrica. Uma grande corporação possui diversas plantas, diferentes pessoas que as conduzem, diferentes processos com algumas variações. Então, para se gerenciar a diversidade, foi necessário se desenvolver algumas funções, algumas características que não existiam anteriormente. Principalmente as questões de estratégia e de estrutura organizacional. Pierre Dupont, criador da Dupont, ele desenvolveu diversas coisas úteis para o gerenciamento de uma grande corporação. Ele conseguiu estruturar de uma forma hierárquica o desempenho de toda a organização, mesmo ela sendo globalizada. Então ele permitiu essa organização de uma multinacional. Ele desenvolveu técnicas de administração financeira que permitiam se visualizar como está o andamento da organização e se comparar diferentes filiais, diferentes partes da organização. Por exemplo, o retorno sobre investimento. O retorno sobre investimento vai mostrar o quanto se retorna com base naquilo que é investido, ou seja, o quanto que está se conseguindo com o recurso que é disponibilizado. E uma avaliação de um investimento ou de outro, ele pode ser percebido por meio de um percentual sobre o retorno investido, não simplesmente pelo valor absoluto. Outros itens definidos por Dupont foram as definições de objetivos, políticas, para poder toda a organização ter um rumo e saber o que fazer. Além disso, ele se preocupou com o desenvolvimento de executivos, para que diferentes pessoas conseguissem gerenciar as suas partes correspondentes da organização de maneira adequada e levando-a ao lucro, sendo capacitados para isso. Dupont, além de criar sua própria empresa, ele comprou ações da GM e nomeou Alfred Sloan como presidente dessa empresa para resolver dois problemas: profissionalizar a administração e criar produtos que servissem a qualquer bolso e propósito. Para profissionalizar a administração, ele trabalhou questões de capacitação, de estruturação, de realmente capacitar e qualificar, porque ele acreditava que seria necessária uma administração bastante profissionalizada para se ter melhores resultados. No sentido de criar produtos para qualquer bolso e propósito, ele subdividiu sua organização, criou divisões descentralizadas que produziam carros, componentes diferentes, pensando em diferentes públicos, diferentes mercados, carros mais populares até carros mais luxuosos, com diferentes marcas, diferentes acabamentos, diferentes estratégias e marketing também diferenciado. Além dessa subdivisão, Sloan criou relatórios para que
ele conseguisse compreender melhor a sua organização, profissionalizou a administração e com isso ele queria saber o quanto ele tinha de vendas, como era a sua participação no mercado, seus níveis de estoques, seus resultados, o quanto realmente ele estava tendo de lucro, que perdas ele teria e principalmente que poderiam ser melhoradas e qual orçamento disponível para a organização. Além disso, ele trabalhou a questão de administração por objetivos. Não criou esse nome, que foi criado por Peter Drucker, mas trabalhou com conceitos associados a gerenciar por objetivos. Entretanto, em 1961, DuPont, por ser francês, foi obrigado a vender ações da GM, uma empresa genuinamente americana. Peter Drucker é um dos gurus mais conhecidos que existe no meio da administração. Ele teve diferentes trabalhos, diferentes áreas, diferentes propostas altamente reconhecidas. Uma delas é a administração por objetivos. Drucker achou que a organização precisaria de definir objetivos quantitativos, bem definidos, com prazos que pudessem ser avaliados no seu final para se verificar se foram atingidos ou quanto se atingiu de objetivo, e avaliação também da equipe para ver se essa equipe atuou da melhor forma. Algumas possibilidades, alguns objetivos sugeridos por Drucker foram participação no mercado, o quanto que a empresa inova, sua produtividade, sua disponibilidade de recursos físicos e financeiros, a rentabilidade organizacional, desempenho e aprimoramento dos gestores para verificar se eles estavam se capacitando mais e se tornando mais habilitados, o desempenho e atitude dos trabalhadores em si para ver se esses também estão sendo produtivos, e uma responsabilidade pública de se pensar numa empresa de grande porte realmente, né? Não pode esquecer essa responsabilidade.